Salve, salve, camaradas, Estes Dias aqui do canal do Estes Raça, Classe e Revolução. A gente está chegando para mais um vídeo aqui no nosso canal com o título Canudos, a história que a burguesia não quer que você conheça. Firmeza, isso mesmo, hoje 5 de outubro de 2025 está fazendo exatamente 128 anos que o Estado brasileiro destruiu uma das maiores experiências construída pela classe trabalhadora desse país, que foi Canudos. Por isso mesmo, os descendentes dos canudenses entraram com uma ação junto a esse Estado, exigindo reparação histórica. Estão corretíssimo e nós aqui estamos dando todo o nosso apoio a essa ação. Mas antes de ir para o vídeo, eu queria agradecer a você que tem ajudado a divulgar o nosso canal. Muito obrigado. Dizer aos recém-chegados e recém-chegadas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, e a você que ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se em nosso canal e não esqueça de acionar o sininho aí para receber notificações de vídeos novos. Firmeza? Vamos à vinheta, vamos ao vídeo. Então, camaradas, eu posso falar para vocês aqui do fundo do coração como eu gosto, certo, de rememorar a história do nosso país. O que a classe trabalhadora desse país fez é algo fantástico. Tem uma galera do MBL, do Brasil Paralelo, que costuma dizer que os brasileiros não gostam do Brasil porque os historiadores só falam de coisas ruins. Isso não é verdade. Eu gosto muito da história da classe trabalhadora desse país, porque é algo fantástico, uma das melhores histórias do mundo, certo? Agora, a burguesia, sim, ela tem que ter vergonha da história, da sua história, porque ela sempre foi muito covarde em relação às forças estrangeiras que dominam nosso país e dominavam nosso país, e sempre muito violenta contra a classe trabalhadora e setores oprimidos do seu próprio país, como é o caso, por exemplo, de Canudos. Tem que sentir vergonha mesmo, certo? Eu tenho muito acordo com Clóvis Moura quando ele fala nesse livro aqui, Sociologia Política da Guerra Camponesa de Canudos, da destruição de Belo Monte, que é onde estava localizado Canudos, ao aparecimento do MST, expressão popular, quando ele fala que Canudos está entre os movimentos sociais e, eu diria, revolucionário mais importante da América do Sul, sem dúvidas. Tá? Ele também cita que Canudos está entre as guerras civis mais importantes do Brasil. Ele cita a Cabanagem em primeiro lugar, cita Contestado e cita Canudos. Eu citaria também Palmares, que expressa a violência do Estado brasileiro, tá? Contra os setores mais pobres e oprimidos, certo? Canudos está localizado numa região, no sertão da Bahia, a 270 quilômetros de Salvador, numa região de difícil acesso, tá? Portanto, era uma fortaleza. Para chegar em Canudos, tinha que atravessar uma zona que não tinha água, que não tinha recursos, era muito difícil chegar até Canudos, certo? Canudos foi fundado em 1893 e destruído em 1897, 4 anos de existência, gente. Mergulha na história de Canudos, parece que foram mais de 40 anos de história. É impressionante o que a classe trabalhadora desse país faz quando não tem patrão, que foi o caso, por exemplo, de Canudos, certo? Foi fundado 5 anos depois da abolição da escravidão e 4 anos depois da proclamação da República. Portanto, Canudos expressava o Brasil da época, tá? De uma abolição sem reparações, de um país, de um Estado que não tinha projeto de inclusão dos negros, dos ex-escravos. Pelo contrário, o projeto era de extinção da população negra, como nós já vimos aqui em vários vídeos, certo? Coronelismo extremamente violento, camponeses super explorados. O Nordeste enfrentou uma das maiores secas da história, 1877, que tirou a vida de centenas de milhares de pessoas. Então Canudos
vai expressar tudo isso, certo? Por isso, era o oposto do que existia na República, por isso um atrativo, certo? Para pessoas não só ali dos municípios da Bahia, mas Ceará, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais e até São Paulo, foram em direção a Canudos, que chegou a ter em torno de 25 mil habitantes, com mais de 5 mil casas, algo impressionante para a época. Para que você tenha a dimensão, Salvador à época tinha menos de 200 mil habitantes. Feira de Santana, a segunda cidade mais importante da Bahia, tinha aproximadamente 20 a 25 mil habitantes, ou seja, mais ou menos a mesma quantidade de habitantes que existia em Canudos, certo? Que tem sua história aí de apenas 4 anos, dividida aí em 2 fases. A fase em que eles vão construir Canudos internamente, construir um patrimônio aí que é cultural, que é político, que é econômico, certo? E a outra fase é justamente de organização militar da defesa desse patrimônio que foi construído com muito sacrifício. E o que é interessante é que, à época, a Inglaterra que dominava os principais setores da economia brasileira e, portanto, asfixiava o crescimento da economia brasileira. Mas o grande inimigo do Estado brasileiro não era a burguesia inglesa. O grande inimigo do Estado brasileiro chamava-se Canudos. Simplesmente isso. Canudos foi considerado o principal inimigo do Estado brasileiro. E veja, internamente, Canudos tinha um centro econômico, Canudos tinha um centro político, o Antônio Conselheiro era a principal liderança política, mas não centralizava a política em Canudos, era uma liderança política compartilhada com várias outras lideranças, como por exemplo Antônio Villanova, que era o segundo na hierarquia aí depois de Antônio Conselheiro, que era uma espécie de juiz de paz da comunidade, certo? Canudos tinha uma igreja, certo? Importante, estava construindo um outro templo, que é quando estoura a guerra, e esse templo vai servir como fortaleza para o enfrentamento às expedições do Estado brasileiro, certo? Canudos tinha 2 escolas, isso mesmo, para que você entenda, certo? Na época, o nível de alfabetização no Brasil era baixíssimo. As escolas públicas no Brasil elas foram construídas para permitir o acesso dos filhos dos coronéis para formar a elite intelectual brasileira. Os escravos quase não tinham acesso à escola. Em Canudos tinha uma professora, eu acho, salvo engano, acho que era Maria Antonieta, salvo engano, acho que era esse o nome dela, que era muito respeitada, tinha 26 anos, inclusive a rua onde ela morava era chamada Rua da Professora, né? Canudos tinha uma indústria, né, muito importante, criação de gado, produção de couro, produção de alimentos, tinha metalurgia para fabricação de instrumentos, tá? Para fabricação de equipamentos, mas também para fabricação de armas. Em Canudos existia uma indústria bélica, tá? Muito importante, uma indústria bélica dentro de Canudos. E interessante, por exemplo, a questão da mulher. Para que você tenha uma ideia, né? A última Constituição antes dessa que está em vigor agora, do ponto de vista democrático, Constituição democrático do ponto de vista da burguesia, foi a de 1946. Nessa Constituição de 1946, que após a queda do Estado Novo, tinha um parágrafo que considerava o casamento como algo indissolúvel. O que significava isso? Que não poderia ter divórcio. Não poderia ter divórcio, sobretudo da mulher. Não poderia se divorciar. Em Canudos poderia, tranquilamente. As mulheres poderiam ser solteiras tranquilamente. Tá? Havia uma condenação brutal contra estupros dentro da comunidade de Canudos. As mulheres poderiam ter acesso à escola,
As mulheres faziam parte da administração de Canudos. E quando estourou a guerra, parte delas estiveram na linha de frente do enfrentamento às forças ligadas ao Estado brasileiro. A mesma coisa em relação aos negros, né? Num país que tinha como projeto de Estado, e na minha opinião ainda tem, a eliminação física da população negra, os negros eles estavam na linha de frente da hierarquia, tanto administrativa como militar de Canudos, tá? Que era o oposto, repito, o oposto da República, né? Não existia ricos, não existia pobreza extrema. Canudos era assim uma cidade pobre, mas ninguém passava fome. As pessoas quando chegavam em Canudos tinham que deixar todos os seus bens na entrada, porque os bens passavam a ser bens comuns, né? Em Canudos, por exemplo, não tinha circulação de moeda, praticamente não tinha circulação de moeda, tinha um vale, tá? Era um vale que funcionava como se fosse a moeda em Canudos e que depois passou a ser aceito em várias comunidades, vários povoados, várias cidades que mantinham relações econômicas com Canudos. E existe registro na época que comerciantes de outras cidades tinham inveja de Canudos por uma questão muito simples. Em Canudos não havia cobrança de impostos, tá? Então, tudo isso vai configurando uma ameaça de Canudos em função da sua forma de organização comunitária, da sua forma de organização coletiva, de se transformar num grande atrativo para a comunidade Canudos, para o país inteiro. Canudos vai se transformando aos poucos em uma ameaça à República Brasileira. E Canudos sofreu 4 investidas, tá? A primeira foi uns 100 soldados, liderado por um tenente, derrotados, muito facilmente derrotados. Depois mandam um major com 600 soldados, também vai ser facilmente derrotado. Esses, inclusive, não tinha dimensão da distância e das dificuldades que ia enfrentar no percurso. A comida acabou no meio do trajeto, chegaram próximo de Canudos, estavam completamente esgotados, e os canudenses derrotaram esses, tomaram as armas, tomaram a munição. Depois, aí o Estado brasileiro resolve organizar a terceira expedição. E para liderar essa expedição, para comandar essa expedição, eles destacam nada mais, nada menos do que um coronel chamado Moreira César, que estava entre um dos mais reputados do exército brasileiro, extremamente perverso, né? Conhecido pelo seu requinte de crueldade, apelidado de Coronel Corta-Cabeça, porque costumava degolar os seus inimigos, seus presos, né? E juntou aí em torno de 2.500 soldados, certo? Canhões, metralhadoras, conseguiram chegar a Canudos e cometeram ele cometeu o erro de mandar as tropas invadir. Só que Canudos era cheio de becos, era como se fosse um labirinto, e aí as tropas tiveram que se dispersar em grupos menores e foram presas fáceis dos canudenses, certo? Mais de 1.000 morreram, certo? Armas foram aprisionadas, munições também, vários soldados fugiram completamente espantados com o que viram, e esse coronel foi assassinado na guerra com Canudos. Depois disso, isso aqui tem uma importância grande, o Estado brasileiro começou a mover a sua máquina de propaganda, porque também Canudos, a notícia de Canudos, de Antônio Conselheiro, se espalhava por todo o território nacional. Então é necessário uma contra-ideologia e também uma propaganda muito forte para tentar justificar o que o Estado brasileiro estava decidido a fazer, que não era só derrotar Canudos, era apagar Canudos do mapa histórico do Brasil, histórico e físico do Brasil. Então começaram a propagandear que Antônio Conselheiro era um fanático religioso, que seus seguidores também eram fanáticos, certo? Que Canudos
Antônio Conselheiro era um monarquista, era um restaurador que queria a volta da monarquia, queria desestabilizar a república, era um antipatriótico, inclusive muita propaganda enganosa de que forças estrangeiras estavam auxiliando militarmente Canudos, justamente para justificar a derrota que as forças do Estado brasileiro tiveram, essas 3 derrotas aí, né? Uma propaganda que o Clóvis Moura identifica no sentido de criar uma justificativa para um genocídio que viria mais à frente, de neutralizar qualquer restrição ao que eles iriam fazer. Porque era preciso fazer isso para que Canudos servisse como exemplo, certo? Como exemplo do que não se deveria fazer no Brasil. Então foi toda uma propaganda mentirosa para tentar ganhar a população brasileira para a causa da destruição de Canudos. E dessa vez, camaradas, foram em torno de 10 a 12 mil soldados. E quem organizou foi o próprio ministro da guerra à época, a invasão a Canudos. E para que você tenha a noção, essa foi a última expedição. Foi a expedição que derrotou Canudos, é verdade, mas que teve várias derrotas. Só para que você tenha noção, essa 4ª expedição, desde o início da guerra até a destruição de Canudos em 5 de outubro de 2025, foram 6 meses. 6 meses. Invadiram Canudos, houve baixa de ambos os lados, mas ao final restaram 300 pessoas apenas que se renderam, sob a promessa de que não seriam mortas, e após se render, todos os homens foram degolados, a maioria eram mulheres e crianças, e foram escravizadas, foram escravizadas sexualmente por políticos e por oficiais do exército brasileiro à época. O Conselheiro morreu antes, tá? O corpo dele foi desenterrado, foi degolado, esquartejado, justamente para servir como exemplo para que outras pessoas, outras lideranças, outros grupos não fizessem o mesmo que o Conselheiro fez em Canudos. Então, depois da destruição de Canudos, houve aí a demonização continuou de Conselheiro, da comunidade de Canudos, o que está presente, inclusive, no livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, que fala de Antônio Conselheiro como um desequilibrado, um mestiço desequilibrado, houve um pacto, praticamente, entre a burguesia brasileira, o latifúndio, os políticos, os intelectuais. O Rui Barbosa chegou a escrever um texto sobre Canudos, onde ele fala que em Canudos prevaleceu o que ele chamava de falso direito, mas ele chega a dizer que eliminaram os miseráveis, mas não eliminaram a miséria, só que ele nunca teve coragem de publicar esse texto, que depois foi encontrado. E o que poucas pessoas sabem é que Antônio Conselheiro foi um grande abolicionista. Como Clóvis Moura cita nesse livro aqui. Tem um capítulo que ele trata só disso. Antônio Conselheiro, que nasceu em 1828, e aí na época de Canudos estava mais ou menos com 60 anos, era um grande abolicionista. Existe registro da época de antes da abolição, em que Antônio Conselheiro chegou a reunir entre 1.000 a 2.000 escravos para falar com eles sobre a situação do país. Então, inclusive, ele era um abolicionista diferente dos outros abolicionistas, que a maioria atuavam na cidade. Ele não, ele atuava no campo, falando diretamente para escravos, inclusive com indícios de que ele reunia quilombolas. Por isso, muitos ex-escravos e muitos quilombolas foram para Canudos passar esses 4 anos aí numa das maiores experiências da nossa história. Também não cabe essa história de que ele era monarquista, porque em Canudos estava circulando moedas da época da monarquia. Mentira, está comprovado que Antônio Conselheiro nem tocava em moeda.
por uma questão mesmo religiosa, mística, por negar a questão de acúmulo material. Então tem toda uma mistura de elementos políticos e religiosos, que também é um tema muito importante, porque não foi só a direita que distorceu a história de Canudos de Antônio Conselheiro, mas também a esquerda. Então o Eric Hobsbawm, que é um marxista, ele cunhou o conceito de banditismo social para caracterizar todos esses movimentos aí na América e muito particularmente aqui no Brasil, certo? A ideia de movimentos pré-políticos, porque são movimentos que não se encaixam num modelo das revoluções liberais europeias. Então, como não tinha um projeto liberal, então é pré-político. É pré-político, ou seja, antes da política. Então acabaram supervalorizando o elemento religioso em detrimento do conteúdo político do movimento. E aí o próprio Marx já alertava para isso, que o Clóvis Moura reforça aqui também, de que se a aparência do movimento fosse correspondente à sua essência, não tinha sentido da ciência, não tinha sentido da pesquisa, não tinha sentido dos historiadores investigarem os acontecimentos históricos. Então a essência do movimento é que importa, e Canudos tinha assim um projeto, né, e agiram em função desse projeto. Canudos queria mudar a estrutura da sociedade brasileira a seu modo, mas queria, e portanto, por querer mudar a estrutura da sociedade brasileira, era um movimento político, na minha opinião, um movimento político revolucionário. Qual é o problema? Porque não se encaixa nos postulados da Revolução Francesa, nos postulados da Revolução Inglesa. Então é pré-político, então são movimentos arcaicos, não são nem considerados como revoluções. Mesmo a Revolução Francesa se misturou, a luta de classe ali se manifestou do ponto de vista religioso, e nem por isso fala-se que aquela revolução foi uma revolução religiosa, revolução de fanáticos religiosos, revolução mística. Durante a Idade Média, os camponeses fizeram várias revoluções contra a nobreza, contra o clero, e todo mundo considera como revoluções, como rebeliões, e todas elas estavam ali imbuídas de misticismo religioso, de heresias, etc. Então, o Canudos não foi uma utopia reacionária, tá? Canudos foi um movimento da sua época revolucionário, que ameaçou o Estado brasileiro, que ameaçou a burguesia brasileira, que inclusive depois serve como exemplo para movimentos como a Liga Camponesas, para o MST, e agora para vários movimentos que surgem aí no atual contexto, como fóruns e redes de cidadania aqui do Maranhão, que na minha opinião é um dos movimentos camponeses aí mais importantes do Brasil. Então nós resgatamos, nós temos que ter muito orgulho da história de Canudos, nós reivindicamos a história de Canudos, e por isso mesmo, repito, nós estamos juntos com os canudenses, com os descendentes dos canudenses, em sua política de exigência para que o Estado brasileiro reparem pelo crime que cometeu nessa que foi uma das maiores experiências da nossa história. Paz entre nós, guerra aos senhores.